Você sabia que acidentes aéreos são eventos raros? Mas que, quando acontecem, deixam uma marca profunda, não apenas pelo impacto da tragédia, mas pelo que acontece depois. A sobrevivência a um desastre aéreo não termina quando a pessoa sai dos destroços. Para muitos, é apenas o começo de uma jornada repleta de desafios e, em alguns casos, fenômenos inexplicáveis. O primeiro caso que vamos explorar é o de Juliane Koepke, a única sobrevivente do voo Lança 508. Em 1971, um avião que transportava 92 pessoas caiu em meio à floresta amazônica após ser atingido por um raio. Juliane, que tinha apenas 17 anos, foi ejetada do avião ainda presa ao assento e caiu de 3.000 metros de altura. Inacreditavelmente, ela sobreviveu com ferimentos leves. Mas sua luta pela vida estava apenas começando. Durante 11 dias, ela vagou sozinha pela floresta, enfrentando cobras, insetos e fome, até ser resgatada. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Anos depois, outro avião da mesma companhia caiu exatamente na mesma área, e todos morreram. Apenas coincidência, ou algo mais? Agora, se você acha isso estranho, espera até ouvir o que aconteceu com Cecelia Sishan. Em 1987, ela tinha apenas 4 anos de idade quando o voo Northwest 255 caiu pouco depois da decolagem. Dos 155 passageiros, apenas Cecelia sobreviveu. Os bombeiros que a encontraram não conseguiam entender como uma criança tão pequena havia saído com vida de uma tragédia dessas. Depois disso, durante anos, Cecelia teve pesadelos com o acidente, sonhando que estava voando entre as nuvens e via rostos familiares olhando para ela. Há relatos de que até hoje ela sente uma conexão inexplicável com algo além da nossa compreensão. O que intriga pesquisadores é, por que algumas pessoas sobrevivem a acidentes aéreos que matam quase todos ao seu redor? Existe um padrão? Ou será que algumas dessas pessoas são escolhidas de alguma forma? A ciência tenta explicar de forma lógica. Sobreviventes geralmente estão em determinadas partes da aeronave, como a parte traseira ou próximas às asas, que podem oferecer mais proteção no impacto. A posição do corpo na hora da queda também influencia. No entanto, esses fatores não explicam os casos mais bizarros, onde a única pessoa que sobrevive está cercada por corpos, sem nenhuma razão aparente para ter escapado. Outro caso que desafia qualquer explicação é o de Vesna Volovic, uma comissária de bordo que caiu de um avião a uma altura de 10.000 metros e sobreviveu. Em 1972, um avião da JAT explodiu no ar após um ataque terrorista. Vesna foi a única sobrevivente, mesmo tendo caído de uma altura absurda, sem paraquedas. Milagroso? Talvez. Mas o mais estranho é o que aconteceu com ela depois. Muitos afirmam que Vesna passou a ter premonições e sentimentos estranhos sobre eventos futuros. Ela mesma relatou que começou a sentir quando algo ruim iria acontecer, como se a experiência de quase morte tivesse despertado algo nela. A ciência também aponta outro fenômeno interessante: o efeito do sobrevivente. Algumas pessoas que escapam de tragédias inexplicáveis relatam que suas vidas mudam drasticamente. Algumas começam a ter uma sorte fora do comum. Outras entram em ciclos de tragédias como se fossem perseguidas por uma maldição. E se eu te disser que existe um padrão estranho nesses casos? Vários sobreviventes de acidentes aéreos morreram pouco tempo depois, de maneiras igualmente trágicas. Parece que escapar de um desastre não significa necessariamente estar seguro. Um caso intrigante é o de Frane Selak, um homem croata que sobreviveu a um acidente de avião em 1963. Mas essa foi apenas a primeira de uma série inacreditável de tragédias. Ele também sobreviveu a acidentes de trem, de carro e até mesmo a uma explosão de ônibus. Muitos começaram a chamá-lo de o homem mais sortudo ou mais azarado do mundo. Outro exemplo é o de George Lawson Jr., um dos poucos sobreviventes de um acidente aéreo nos anos 80. Ele saiu ileso do desastre e acreditou que havia ganhado uma segunda chance. No entanto, anos depois, morreu em um outro acidente de carro, como se estivesse destinado a um fim trágico. Então, surge a pergunta: será que algumas pessoas realmente escapam do destino? Ou apenas adiam o inevitável? A resposta pode estar na forma como lidamos com a morte e o destino. Para alguns, sobreviver a um acidente é um chamado para viver de forma diferente. Para outros, é uma lembrança de que a vida pode ser frágil e imprevisível. Mas o que ninguém pode negar é que os mistérios que cercam esses eventos desafiam qualquer explicação lógica. Então, eu te pergunto, você acredita que essas pessoas escaparam apenas por acaso? Ou será que há algo além da nossa compreensão?
Agora vamos abordar casos reais de pessoas que sonharam ou previram tragédias antes que elas acontecessem. Será que estamos lidando com algo além da compreensão humana? Você já teve um pressentimento tão forte que parecia impossível ignorar? E se eu te dissesse que ao longo da história, várias pessoas relataram premonições assustadoramente precisas sobre acidentes aéreos antes deles acontecerem? Pessoas que cancelaram voos no último minuto, sonhos que previram quedas de avião com detalhes assustadores. Seriam apenas coincidências? Ou será que o futuro, de alguma forma, avisa antes da tragédia? Há registros de avisos inexplicáveis, premonições e sinais que poderiam ter evitado a tragédia se alguém tivesse prestado atenção. Um dos casos mais famosos é o do voo 191 da American Airlines, um dos piores desastres da aviação nos Estados Unidos. Poucos dias antes da tragédia, um passageiro chamado David Buff começou a ter sonhos recorrentes. Ele via um avião decolando, se inclinando para o lado e explodindo em chamas. O sonho se repetiu por 10 noites seguidas. Desesperado, ele decidiu alertar a American Airlines e até a Administração Federal de Aviação, FAA. Mas ninguém deu importância. Dias depois, o voo 191 decolou e caiu exatamente como David tinha descrito. E esse não foi um caso isolado. Em 1979, um passageiro do voo 191 cancelou sua passagem no último minuto porque sentiu um pressentimento ruim. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia que não deveria embarcar. Depois do acidente, ele ficou obcecado em entender o que o fez desistir do voo e começou a pesquisar outros casos semelhantes. O que ele descobriu foi perturbador. Centenas de relatos de pessoas que evitaram acidentes porque tiveram uma sensação estranha, um sonho ou uma premonição. E se você acha que isso tudo é apenas coincidência, aqui vai mais caso perturbador. O voo da Malaysia Airlines MH370. Antes do desaparecimento desse avião em 2014, um passageiro relatou um sonho bizarro em um fórum da internet. No relato, ele descreveu com detalhes um avião desaparecendo misteriosamente no meio do oceano. Dias depois, o voo MH370 desapareceu sem deixar rastros. O caso continua sem explicação até hoje. Existem casos em que as premonições não só avisaram sobre acidentes, mas foram ignoradas, com consequências trágicas. Por isso devemos prestar atenção em nossos sonhos ou sentimentos. Às vezes recebemos avisos através deles. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Fique com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!